Oi pessoal, meu nome é Michelle Balbino, sou especialista em agilidade e hoje no nosso canal a gente vai falar sobre Nexus, ágil escalado do Scrum. Vem comigo se você quiser saber um pouquinho mais. Em 2000 surgiu a necessidade de começar a aplicar as metodologias ágeis em empresas e projetos maiores. E o que surgiu? A gente tem algumas regras, algumas definições de, por exemplo, o Scrum, que a gente utiliza no máximo 10 pessoas, dentre 3 a 9 pessoas no time Scrum. Então surgiu a necessidade de ter mais pessoas integradas por questão do projeto ser mais complexo, por questão de ter mais pessoas realmente para entregar aquele projeto. Então começou a quebrar uma das principais regras do Scrum, que é de ter de 3 a 9 pessoas, tá bom? No máximo até 10. E a partir daí surgiu a necessidade de escalar os métodos ágeis. Em 2011 surgiu o ágil escalado que a gente chama hoje de SAFe, que é um ágil escalado mais voltado para a empresa como um todo. Toda empresa precisa se comprometer dentro de uma estratégia. Começa lá em cima, então a empresa inteira se compromete na utilização do ágil escalado que a gente chama de SAFe. E a gente tem o Nexus, que é um ágil escalado mais voltado para o Scrum, tá bom? Que a gente vai abrir um pouquinho. Esse ágil escalado que a gente chama de Nexus, do Scrum, ele surgiu em 2015. Os mesmos criadores do Scrum, que foi o Jeff e o Ken. A primeira peculiaridade é que as sprints são sincronizadas. A gente tem múltiplos times e esses times obedecem a um sincronismo, ou seja, a sprint começa igualmente a todas as equipes e uma sprint termina igualmente para todas as equipes, tá bom? A segunda peculiaridade que a gente tem é os papéis continuam o mesmo. Não existe uma adição de papéis dentro do Nexus, tá bom? Ou seja, a gente tem o PO, a gente tem o Scrum e a gente tem o time de desenvolvedores. Ou seja, como é a divisão disso? A gente tem vários times no qual tem o Scrum, tem o PO e tem os desenvolvedores. Aí tem um outro time que tem o Scrum, o PO e os desenvolvedores. E o que acontece? Existe um sincronismo, mas não existe uma reunião oficial para isso, tá bom? Mas os POs, eles se alinham porque é muito importante. Primeiramente, porque uma outra peculiaridade, que é a terceira que eu vou contar para vocês, é que o backlog do produto ele é integrado, ele é um backlog único. Ou seja, todos os POs e todos os times, eles obedecem a um Product Backlog, tá bom? Ou seja, uma lista de pendência só para todos os times, tá bom? Não existe uma lista de pendência individual para cada time. É uma lista só que a gente está lidando com apenas um produto. A gente está escalando pela complexidade, pela quantidade de pessoas que a gente tem. Mas o produto é um só. As reuniões que a gente tem é exatamente as mesmas, mas tem uma observaçãozinha interessante que eu vou passar para vocês. Planning, a gente tem a planning normal e a gente tem a planning escalada, tá? No qual a gente integra todos os membros de todas as equipes do Nexus. A gente tem a review, que também precisa ser integrada, e a gente tem a retrospectiva, que precisa ser integrada, ou seja, que todos os times participam. E a gente tem a daily, que a gente chama de Daily Scrum of Scrum, que entra todo mundo do time, tá bom? Os que estão especificamente naquela squad ali e também das outras squads que fazem parte do que a gente chama de equipe Nexus, tá? Ou seja, a gente tem reuniões sincronizadas e a gente tem reuniões individuais para cada equipe, tá? Então vai ter a daily normal, vai ter a planning normal, a retrospectiva normal, a review normal e a gente também vai ter as outras que são as reuniões que são integradas, ou seja, com todos os times do Nexus. Você pode fazer, para talvez poupar o tempo do time, uma reunião só de integração, no qual o time alinha entre eles, ou pode fazer uma reunião individual e depois fazer uma reunião de integração. É muito importante a integração porque a gente está lidando com apenas um produto, então o produto precisa ser integrado. Então as reuniões elas servem para integrar o produto. Principalmente o que a gente mais fala é da Daily Scrum of Scrum, porque é ali que a gente alinha se existe algum impedimento, alguma coisa que a gente precisa integrar. Então, é uma reuniãozinha a mais, mas ela tem a mesma ideia das reuniões que a gente vê tradicionalmente no Scrum, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenha aguçado a curiosidade de vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ágil escalado, sobre o Scrum especificamente, vocês mandem um comentário para mim. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.